Oi, meus amores! Vamos conversar mais um pouco? Hoje nós vamos contar a história de duas irmãs, Margaret e Catherine Fox. Elas são conhecidas na história como as Irmãs Fox e ficaram muito famosas durante o século XIX lá nos Estados Unidos. A fama delas é porque em 1847 elas mudaram, junto com seus pais e com seus irmãos, para uma casa, uma cabana, numa cidade chamada Hydesville, uma cidade muito pequena. E apesar dos pais terem achado aquela casa muito agradável, muito charmosa, na opinião delas, parecia uma casa mal assombrada. Principalmente porque muito cedo elas começaram a ouvir algumas coisas esquisitas. Alguns barulhos que eles não entendiam muito bem. De vez em quando parecia barulho de arranhões nas paredes ou batidas. Mas quando elas falaram para os pais delas o que estava acontecendo, eles acharam que podia ser barulho do vento entre as madeiras ou barulho de algum bichinho andando no telhado e tentaram convencê-los de que aquilo ali era a imaginação de criança. Criança nem tanto, porque a Margaret já tinha 14 anos e a Catherine, ou Kate, tinha 11 anos nessa época. O problema é que pouco tempo depois, isso já em 1848, os seus pais também começaram a ouvir os mesmos barulhos. E o susto da família era tanto que a mãe já estava há alguns dias sem dormir, porque anoitecia, começavam os barulhos, as batidas, os arrastões. As meninas pararam de dormir no quarto delas, porque de vez em quando até as camas tremiam, como se tivesse alguém balançando aquela cama. Começaram a dormir no quarto da mãe e do pai, de tanto medo que elas começaram a ficar. Parece história de terror, né? Mas não é não, é mais simples do que parece. Mais simples para tudo aquilo que a gente está começando a ver agora como sendo realidade. Um dia, a mãe dela estava muito cansada. Isso já foi no mês de março, 31 de março de 1848. Ela estava muito cansada, há muitos dias sem dormir por causa daquele barulho que não parava de noite. E ao tentar descansar, assim que anoiteceu, a mãe conta que foi um dia em que elas foram dormir muito cedo. Os barulhos começaram, e não paravam. E aí a Kate, meio levadinha, já devia estar cansada e mais nova também do que os outros, resolveu começar a desafiar aquele barulho. E brincando começou. E aquele barulho que estava vindo do nada repetia. E ela tentou de novo. E aquele barulho continuou. E aí a sua mãe começou a ficar desconfiada de que tinha alguma coisa esquisita por trás daquilo. É um homem que tá aí? Silêncio. É um espírito? Primeiro susto. E continuou fazendo perguntas. Você tá morto? Você foi assassinado? Seu corpo tá aqui nessa casa? Quantos anos têm os meus filhos? E ela fala que ele começou a dar o mesmo número de batidas, que seria o número da idade de cada um dos seus filhos. Por fim, ela teve uma ideia. Se eu chamar os vizinhos aqui, você vai continuar fazendo esses barulhos para mostrar para eles que você realmente existe? E aí os seus amigos foram chamados. A partir desse momento, eles começaram a descobrir possibilidades de explicação para tudo aquilo. Porque o senhor conhecido deles sugeriu que para cada letra do alfabeto ele desse um determinado número de pancadas. E com isso ele conseguiu contar parte da sua história. Ele era o que no século XIX se chamava um mascate. Era um vendedor ambulante que saía de casa em casa, de vila em vila, para poder vender os seus produtos. E um dia, quando ele foi cobrar dos antigos moradores daquela casa o valor que eles deviam, por causa de algumas joias que eles tinham comprado, o casal que morava lá antes assassinou e enterrou na adega da casa. E com essas informações, os seus pais, os pais das irmãs Fox, da Margaret e da Kate, conseguiram depois desenterrar o que seria uma caixa com alguns objetos de mascate, alguns ossos, restos de cabelo humano. Nossa, Rogério, mas isso daí é uma história de terror, né? Quase. Sabe por que é quase? Porque com essa experiência, eles começaram a descobrir, primeiro,
que a gente sobrevive à morte do corpo. A gente não deixa de existir. E era uma época em que muitas pessoas acreditavam que morreu, acabou tudo. Muitos estavam tão desanimados com a religião do período que eles estavam achando que Deus não existia, que quando morresse acabaria tudo e não tinha nada além da vida. É a época do materialismo. Com o passar do tempo, as irmãs Margaret e Kate começaram a ver aquele espírito e outros espíritos ao longo da sua vida. Na época, elas entendiam como sendo só um fenômeno, uma curiosidade. E na época nem o espiritismo ainda tinha surgido, como Kardec trouxe pra gente. Porque elas foram só experimentando, aproveitando aquilo que seria possível. Kardec fez o estudo minucioso de tudo aquilo que vinha acontecendo. Mas os fenômenos de Kardec, que nós falamos na nossa última conversa, os fenômenos que ele tinha estudado, que eram das mesas girantes, vai ser tema da nossa próxima conversa. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus e até breve.